nós queremos compartilhar exatamente nesse contexto que estamos hoje vivenciando a ceia do Senhor. Eu quero compartilhar mais uma vez algumas verdades que esse momento tão importante, tão solene, tão necessário para a comunhão dos santos, poder entender exatamente o aspecto necessário e vital de podermos sentarmos juntos à mesa do Senhor. Na verdade, na igreja do primeiro século, a ceia era de fato uma ceia mesmo. Era chamado ali o momento da comunhão dos irmãos da igreja, o ágape, né? A festa do ágape ou a festa do amor, onde de fato havia uma ceia. Em nossos dias, nós temos apenas os elementos principais da ceia, que é o pão e o vinho. E eu quero ler aqui apenas um verso da primeira epístola de Coríntios, no capítulo 11, exatamente sobre algo tão necessário para compreendermos e não esquecermos. De fato, nós temos ouvido e sabido a mensagem tão importante do qual o Senhor ensinou aos seus discípulos, aos seus seguidores, aos crentes, aos servos de Deus, e nós precisamos estar sempre relembrando e trazendo à memória, porque de fato o alvo vital é exatamente isso que o Senhor Jesus fala para a igreja. 1 Coríntios 11, eu quero ler apenas o verso 26, eu gostaria que toda a igreja lesse comigo, mesmo sentados. 1 Coríntios 11, verso 26, todos. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Mais uma vez, alguns irmãos ainda estavam procurando o texto. Vamos ler novamente. Verso 26 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, verso 26. Todos. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Amém. Santo Deus, te louvamos, ó Pai, pela Tua palavra inspirada, a Tua palavra que é única, suficiente, verdadeira para nossas vidas. Ó Senhor Deus, usa-me como instrumento em Tuas mãos, como Teu servo, para que a Tua igreja glorifique o Teu nome, exalte a Tua majestade, para que sejamos edificados e possamos compreender a mensagem da cruz, a mensagem exatamente da ceia do Senhor, que aponta para o Seu sacrifício vicário, para a expiação do qual o Senhor se coloca em nosso lugar, como nosso substituto, para nos conceder a vida, o perdão. Ó Deus, te louvamos pela Tua muita bondade e misericórdia para conosco. Ó Senhor, assim oramos no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Então estamos aqui diante de um texto tão precioso demais para que a gente possa compreender e nunca esquecer dessas verdades, da qual o próprio Filho de Deus, o Deus encarnado, o Deus que tabernaculou conosco, que se fez carne, assumindo a forma de homem pecador, sem pecado algum, sem nunca ter transgredido nada da lei do Senhor. Ele veio com a missão de nos salvar, de nos redimir. E é exatamente por isso que o texto diz, o apóstolo Paulo aqui reverberando o ensino do Senhor Jesus. Esse texto da ceia do Senhor nós encontramos em todos os evangelhos chamados sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Nós vamos encontrar, e aqui o apóstolo Paulo, aprendendo essa verdade santa, ele está falando para uma igreja que se achava espiritualmente forte, uma igreja que se achava, uma expectativa de uma igreja que estava fazendo as coisas de forma correta. Porém o apóstolo Paulo, ele nunca media esforços para poder apontar a verdade, porque a palavra de Deus, irmãos, ela não deve ser pregada com covardia ou medo. A palavra de Deus deve ser anunciada com as verdades de Deus, para a edificação e para a glória do seu nome, edificação do povo de Deus. Muitas vezes nós temos ouvido mensagens que acalentam, que amassageiam o ego dos irmãos, mas a palavra de Deus tem que ser pregada e pedido ao Senhor que Ele nos dê a verdade, para que possamos aprender dela e viver por meio dela. Quando nós olhamos as palavras de Jesus, ele sempre falava com autoridade e poder. Os fariseus e os escribas invejosos, porque Jesus atraía multidões para si, mas não porque Jesus prometia algo para elas. Jesus nunca prometeu coisas excelentes e grandiosas, mas ele clamava ao povo que houvesse arrependimento.
confessasse a Deus os pecados, deixasse a prática do mal e seguisse a sua palavra, os mandamentos. Os mandamentos do Senhor, irmãos, eles têm um propósito de nos conduzir rumo ao céu. A igreja do Senhor não pode ficar alienada da verdade, ela precisa da suficiência das Escrituras, meditando nela para poder analisar se o que está sendo anunciado, pregado, é de fato a palavra de Deus. Há muita coisa ensinada que distorce dessa verdade. Entre outros textos, o livro de Apocalipse, no capítulo 22, entre outros momentos, vai mostrar que aquele que alterar ou que ensinar outra coisa diferente da verdade de Deus, esse pagará diante do Senhor, esse prestará contas. Mas bem-aventurado é aquele que guarda as profecias dessa palavra e anda por meio delas, para que o nome do Senhor seja glorificado. Aqui nós temos as palavras: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor, até que Ele venha. Observamos aqui que aqui temos uma palavra de ordenança do Senhor para mim e para você. Pense nisso por um instante comigo, irmãos. O único momento em seu ministério que Jesus escolheu para ser preservado e lembrado é exatamente a sua morte. É exatamente essas são as suas últimas palavras. Estamos aqui em momentos antes de Jesus ser aprisionado, acorrentado e crucificado naquela maldita cruz. E Jesus está dando instruções aos seus discípulos, à sua igreja, porque Jesus estabeleceu a sua igreja para que vivamos no temor do Senhor, para que observemos as suas santas palavras e vivamos por meio delas. Nós precisamos parar para compreender essas palavras de Jesus. É interessante que sempre que ele realizava algum milagre, ele nunca disse para que fosse erigido um altar ali dizendo: olha aqui, o Senhor fez esse milagre. Ele não dizia para as pessoas anunciar ou tocar trombeta dos feitos miraculosos que ele fez, porque aqueles prodígios e milagres que o Senhor fez era para testificar que Ele era o Deus encarnado, o Filho de Deus Todo-Poderoso, que Ele tinha autoridade sobre todas as coisas. Jesus nunca disse para construir um altar, para anunciar as suas obras. Na verdade, o Senhor sempre fez exatamente o oposto. Ele dizia sempre: a ninguém digais que eu vos fiz. E na verdade o Senhor às vezes advertia severamente, muitas vezes, que a ninguém dissesse os seus feitos prodigiosos, porque talvez muitos afluiriam ao seu encontro com outro propósito, que não fosse o arrependimento. Há mensagens que pregam apenas para que as pessoas vivam, buscar uma vida de alegria, afortunada, de bênçãos, de que não há problemas nem dificuldades. Jesus nunca pregou esse evangelho que tem sido anunciado. Jesus pregou o evangelho do arrependimento, de uma nova vida, que não é a vida externa, de aparência, mas é uma vida que se transforma no coração, na alma. O Senhor nos chama para ter uma vida diferente da proposta desse mundo e do século do qual vivemos. Mas com relação à sua morte, o Senhor foi totalmente diferente. Nós podemos esquecer de todos os milagres que o Senhor fez e todas as palavras, mas jamais podemos esquecer da sua morte. É exatamente isso que ele diz aos seus discípulos. Jesus diz: em memória. Ele nos mostra o texto, porque todas as vezes que nós participamos da mesa da comunhão, devemos anunciar a sua morte até que Ele venha. Quando nós lemos aqui esse vitral, diz: vinde à casa do Senhor, pregamos a Cristo crucificado. Nós não pregamos um Cristo que estava vivo e está morto. Nós pregamos o Cristo que esteve morto e ressuscitou. Ele foi crucificado para que eu e você pudéssemos ter nova vida, pudéssemos ser perdoados e pudéssemos ter acesso ao trono da graça, porque Ele veio nos reconciliar, porque não haveria esperança se Ele não tivesse morrido, se Ele não tivesse cumprido todas as demandas da lei do Senhor. E Jesus usa a ceia, irmãos, para que venhamos a lembrar que Ele morreu. E a mensagem da ceia é exatamente esses elementos do pão e o vinho. Simboliza a morte, o sacrifício de Cristo em prol de mim e de você. Ele morreu pelos nossos pecados. Se o Senhor não tivesse morrido, não haveria esperança, não haveria possibilidade de salvação.
mas Ele morreu a nossa morte. E é através da morte de Cristo, irmãos, que eu e você somos redimidos de todos os nossos pecados. Não há nada nesse mundo, nem ninguém que possa perdoar os pecados. Não há ofertas, como lá no século XVI, que aqueles homens pensaram em vender a salvação através de dinheiro, através de títulos, e não apenas os que estavam vivos, mas os que já tinham morrido poderiam também conseguir a salvação pelas indulgências. Nós sabemos, e esse mês de outubro se fala, dá ênfase ao momento que remonta a um grande momento da história, do qual Deus levantou aqueles homens para voltar às Escrituras, para pregar a verdade, para fugir de tanto misticismo, de tantos erros, de tantos dogmas, de tanta doutrina de homens. E aqui o Senhor nos chama para compreender que a nossa vida, irmãos, é uma vida que foi resgatada por Deus, e nós devemos ter uma novidade de vida. Nós não podemos viver o nosso tempo de igreja aqui na terra, a igreja visível, sabe, desapercebidos da verdade. Entendendo que o Senhor nos chama para de fato seguir os passos de Cristo, somos seguidores de Jesus, não de homens que são efêmeros e passageiros. Seguimos a Cristo, vivemos pela sua palavra, e tão somente pela palavra de Jesus, porque a ceia nos lembra que o nosso Deus enviou o seu Filho, para que eu e você, pecadores, alcançássemos o perdão dos nossos pecados e a vida eterna. Essa mensagem que o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos, e na igreja primitiva, antes de poder tomar os elementos dos quais o Senhor representa como o seu corpo e o seu sangue, eles tinham um banquete onde cada irmão trazia, e ali, imagine uma mesa grande, onde as pessoas poderiam compartilhar do alimento, da ceia. Os mais ricos, mais afortunados, certamente ele trazia os pratos mais deliciosos, dos quais muitos pobres não tinham sequer como trazer talvez um pedaço de pão. Mas o apóstolo Paulo chama a atenção nessa igreja porque eles estão fugindo do propósito da comunhão. A mesa do Senhor, nós hoje não temos esse banquete de ceia, poderíamos até ter. Eu conheço algumas igrejas que elas fazem um momento parecido com esse. Mas esses elementos, irmãos, eles devem nos trazer a unidade do corpo, da comunhão dos santos. Mas não podemos estar em comunhão com Deus se não estamos com os irmãos, se não temos uma vida sincera e verdadeira. Não pode haver em nosso coração, antes da confissão de pecados, não pode haver esse momento de comunhão. Por isso que o texto vai nos dizer que deve o homem examinar a si mesmo antes de comer do pão e beber do vinho, do corpo e do sangue de Cristo. Esse autoexame significa não olhar para o outro, examine-se a si mesmo, cada um olhando para si, para suas deficiências, para os seus pecados e suplicando a Deus misericórdia, porque nós somos muito hábeis para ver os defeitos e os erros dos nossos irmãos, mas não enxergamos, porque tem uma grande trave em nossos olhos. E o homem deve se examinar. E na igreja primitiva estava acontecendo algo parecido. As desordens ocorridas aqui nessa mesa do ágape, nessa mesa da comunhão dos santos de Deus. O apóstolo Paulo mostra aqui no verso 17 desse texto que lemos: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado, a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Nós estamos partilhando dos elementos que simbolizam o corpo e o sangue, o sacrifício de Jesus por um povo amado, do qual Deus enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar. Um santo, um justo, o puro morrendo por pecadores, e o Senhor intercede pelos seus, para aqueles que os amam, por aqueles que conhecem a palavra e que cada dia diz: Senhor, tem misericórdia de mim, ser propício a mim, pecador, ter uma vida aprovada pelo Senhor.
Meus irmãos, nós precisamos clamar a Deus para que Ele nos ajude, para que nada de nosso ser, nada do velho homem possa dominar as obras do Espírito Santo de Deus. Por isso que Paulo conclama a igreja a se encher do Espírito Santo. Nós temos tantos sonhos e queremos tantas coisas para a nossa igreja, para a nossa vida, para a nossa família, mas parece que nós evitamos ou nós não buscamos a face de Deus em oração. Se você quer ver uma igreja pujante, firme, poderosa em palavras e em atos, precisa colocar o joelho no chão. Se você quer uma família saudável, cheia da graça de Deus, precisa colocar o joelho no chão. Se você quer uma liderança forte, um povo unido, precisa colocar o joelho no chão. É necessário que lembremos das palavras do Senhor. É necessário que busquemos o Senhor em nosso quarto, fechando a porta e buscando a sua face. É necessário que releiamos os evangelhos, observando o ensino de Jesus, os seus passos, a vida da igreja. Quando eu olho o livro de Atos dos Apóstolos, eu vejo uma igreja em comunhão, em unidade, no temor da palavra do Senhor. Uma igreja que não se aparta da verdade, e que cada alma havia temor e fé, e que tem um bom testemunho não apenas de dentro, mas dos de fora. Porque era uma igreja que confiava em Deus e no seu braço e no seu poder, e não em homens, e não em instituições, ou em edifícios, mas confiava tão somente em Deus, o nosso Senhor. Nisto, porém, que vos escrevo, diz o apóstolo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor. Aqui nós temos uma ceia, o apóstolo Paulo está diante de uma igreja que está reunida, mas não é a ceia do Senhor, não era verdadeiramente a imitação da ceia da qual o Senhor ensinou e viveu com eles, e na comunhão. A indignante pergunta do apóstolo, não tendes porventura casas onde comer e beber? Essa palavra é diretamente à igreja de Corinto, porque era uma igreja que, a despeito de uma unidade, de um corpo, ela tinha se desviado da verdade. Alguns estavam fazendo divisões, alguns reuniam para o momento da comunhão, da ceia, apenas os seus mais íntimos, as suas pessoas escolhidas, e não havia um corpo, a unidade. E o apóstolo vê uma igreja ali, que ela está totalmente fragmentada, e isso tem acontecido ao longo dos séculos com o povo de Deus. Há fragmentos, há grupos, há guetos. A igreja precisa entender que Deus, Ele olha para uma igreja que o adora em espírito e verdade. Nós somos um corpo, membros do mesmo corpo, do qual o Senhor é o cabeça da igreja. E jamais entraremos nos céus enquanto dizermos que amamos a Deus e deixamos de amar o nosso semelhante. Essas são as palavras de João na sua primeira epístola. Precisamos entender, irmãos, que só Deus pode mudar o nosso coração, a nossa mente, as nossas atitudes, para que possamos fazer a vontade de Deus. Aqui os irmãos da igreja, os crentes de Coríntios, eles estavam no ajuntamento, mas eles entendiam que aquele momento parecia apenas ser um banquete social. Eles não compreendiam que o momento da ceia era uma comunhão espiritual. E para que tenhamos essa comunhão espiritual, precisamos ter uma vida aos pés do Senhor. Jamais teremos êxito em nossa vida, em qualquer área dela, se não nos submetermos a Deus e buscarmos no Senhor a sua graça, o seu poder. O apóstolo justifica a sua reprimenda aqui, recapitulando o significado real e verdadeiro da ordenança. Se vocês observarem as palavras de Jesus, quando ele diz, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. O Senhor, dando graças, Ele diz que o seu corpo, aquele elemento simboliza o seu corpo. E depois, da mesma forma, tomando o cálice, este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazer isso também em memória de mim. Jesus repete, o seu corpo em memória de mim, o seu sangue em memória de mim. A igreja vive, lembrando do Senhor Jesus, vivendo o Evangelho. Essa memória significa que a nossa mente não pode se desaperceber da verdade, da unidade do corpo. Jamais, irmãos, agradaremos a Deus enquanto houver qualquer vesquício de mágoa, de rancor, de ódio e de inimizade contra qualquer pessoa. Jesus ensinava nas suas escrituras, nas palavras que nós conhecemos, que nós devemos amar aos nossos inimigos. Se Ele te mandar andar 1 quilômetro, vai com Ele 2.
E o Senhor Jesus vai dar vários exemplos. Amai os vossos inimigos, aqueles que vos perseguem. A igreja do Senhor deve ser exemplo de amor, de fé e de comunhão. Porque jamais, se assim não for, quem poderá habitar no lugar onde não há sinceridade de coração e de alma? A ceia do Senhor, irmãos, diferente do que muitos ensinam, ela não é um sacrifício, não há nada místico, os elementos não se tornam o corpo e o sangue de Cristo, não há uma transubstanciação, não há uma consubstanciação, Cristo não está nos elementos de forma mística, esses elementos apenas simbolizam o seu corpo e o seu sangue, porque alguns ensinam que o Senhor está presente nos elementos. E sem entrar em detalhes, nós sabemos que Cristo está presente espiritualmente. A ceia é um meio de graça, nos remonta a mensagem de vida, de salvação, de perdão de pecados, ao mesmo tempo que também mostra, aponta para a morte de um inocente, de um justo. E quem levou Jesus à cruz, nós sabemos que não foi o poderio de Roma, não foi a inveja daqueles homens doutores da lei, e nem um povo ensandecido dizendo crucifica quem levou Jesus à morte. Ele mesmo disse: eu poderia mandar 12 legiões, ele poderia vir os anjos dos céus e o livrar da morte. Ele disse a Herodes: olha, nenhum poder, nenhuma autoridade te seria dada se do alto não te fosse concedida. Jesus foi à morte, como diz o profeta Isaías, por vontade do Pai. Deus o fez enfermar, Deus entregou o seu Filho para que eu e você tenhamos vida, e vida abundante, verdadeira. O Senhor espera encontrar uma igreja que possa compreender a mensagem da cruz, a mensagem desse sacrifício de Cristo por nós. Ele se colocou em nosso lugar. O alimento, irmãos, que nós recebemos na mesa da comunhão é para fortalecer a nossa fé, é para nos dar compreensão que o Senhor morreu para que eu e você tenhamos vida. A ceia do Senhor foi por Ele ordenada como um memorial contínuo, ou seja, nós devemos lembrar e não esquecer dessa mensagem, desse sacrifício vicário do Senhor. Porque você está na igreja, porque você um dia professou a sua fé em Cristo e foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito. O que você faz na igreja do Senhor? Você está aqui para um propósito, a glória de Deus. Você está aqui por um propósito, anunciar o Evangelho, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Jesus está voltando e com Ele subirá aos céus aqueles que temem a Ele, aqueles que fazem a sua vontade, aquele que anda nos seus caminhos, aquele que não cerra os seus lábios, ou seja, não fica, calado. Já dizia Charles Spurgeon: ou você de fato é um cristão verdadeiro e autêntico que fala de Cristo e vive o Evangelho, ou você é um impostor. Nós precisamos viver o Evangelho de forma real e verdadeira. Em memória envolve mais do que uma simples lembrança. A palavra sugere uma convocação ativa da mente. Eu não posso esquecer do sacrifício do meu Deus e do meu Salvador. A finalidade da ceia é, pois, irmãos, fazer lembrar, mediante esses elementos visíveis, esses elementos tangíveis que nós comemos e que não é místico, e que não tem nada diferente, não passa de pão e de vinho, mas eles simbolizam o corpo e o sangue de Cristo. E não é a ceia que vai lhe purificar ou lhe transformar, como também o batismo não lhe tornará santo, mas crer em Jesus, seguir os seus passos e viver uma vida que glorifique a Deus. Tem muita gente achando que apenas fazer parte de uma igreja o levará ao céu, porque foi batizado o levará ao céu, porque faz alguma atividade eclesiástica lhe dará direito ao céu. Mas nada e nem ninguém pode lhe conceder o céu. Nós somos salvos mediante a graça. A fé é um dom de Deus. Pela graça fomos resgatados do império das trevas. Não adianta palavras bonitas ou rebuscadas. Eu preciso crer em Jesus e viver seguindo os seus passos. A finalidade da ceia, de fato, nos lembra, irmãos, que o oferecimento do corpo e do sangue de Jesus na cruz do Calvário, por mim e por você, há tantos séculos atrás, por todos aqueles que viessem a crer no Senhor Jesus, é o único meio de expiação dos nossos pecados. Não há ninguém na terra, nenhum papa é infalível, nenhum sacerdote, nenhum pastor, ninguém é infalível. Todos nós carecemos da graça e da misericórdia, porque todos nós seríamos condenados ao inferno se não fosse a misericórdia de Deus, se não fosse o seu muito amor e perdão.
Só Deus, através do seu Filho, pode nos reconciliar. O pão, irmãos, que é distribuído é o primeiro elemento, simboliza o corpo de Cristo, a encarnação do Verbo de Deus. Eis que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ao vir hoje para a igreja, ouvindo, eu gosto sempre de ouvir as mensagens, e ali o bispo Dom Garcia, da igreja ali carismática, dizendo uma coisa interessantíssima. Ele dizendo acerca do Evangelho, acerca das Escrituras, que ele disse: olha, podemos resumir a Bíblia em 3 verdades. Primeiro, que o Antigo Testamento anuncia a vinda do Salvador, ele haveria de vir ao mundo. Essa é a verdade máxima que nós vamos encontrar em todas as palavras dos 39 livros do Antigo Testamento, a anunciação do Deus que viria. E quando chegamos no Novo Testamento, João Batista foi o último profeta, e ele disse que o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. A mensagem do Novo Testamento, excluindo o Apocalipse, é exatamente disso: o Verbo chegou até nós. A nova aliança, o Filho de Deus veio ao mundo, a mensagem do qual ele viria se concretiza no Novo Testamento, na nova aliança. E em Apocalipse é outra mensagem. No Antigo Testamento haveria de vir o Salvador, no Novo Testamento ele veio. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Apocalipse diz: ele voltará. A igreja está nesse momento do já e ainda não. Estamos vivendo com Cristo espiritualmente, mas ele há de voltar. A igreja precisa ser aprovada não pelos homens, não pelas instituições religiosas, porque não existe igreja na terra que salve você. Não existe doutrina, catecismo ou qualquer outra coisa que nos leve aos céus. É só Jesus. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. O que nos separa das outras religiões não é a doutrina, é a verdade. Jesus é a verdade. Eu preciso seguir a Cristo, entregar a minha vida a Ele e glorificar o seu nome. O pão representa a encarnação e o vinho representa a morte e a nova aliança. O final da velha aliança se faz na vinda de Cristo. Por isso que o texto diz aqui no verso de número 25, por semelhantemente, depois de haver ceado, tomou o cálice e dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Este cálice da nova aliança significa que a velha aliança já se deixou, a dispensação. Não viver mais pela lei, e sim essa nova aliança no sangue, pela graça. Esses elementos simbolizam a encarnação, a morte, a ressurreição e a vida. A ceia, de fato, irmãos, é um meio de graça. Por meio dessa participação, eu e você somos fortalecidos quando nós cremos no Senhor e vivemos para o Senhor. E para o Senhor vivemos e morremos, e para o Senhor devemos entregar a nossa vida por inteira. Porque nós temos com Deus, esse Deus que fez uma aliança com o seu povo, esse povo que é separado pela sua graça. Deus nos conduz por uma aliança que Ele fez eterna, que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Isso que nós não compreendemos, como é que Deus pôde nos escolher antes da fundação do mundo, antes da queda e do pecado, antes da desobediência do homem. O Senhor nos salvou e nos chamou. A ceia do Senhor, irmão, significa dar e receber o pão e o vinho de acordo com a ordem do nosso Senhor. Ele diz para os seus ministros que deve tomar o pão que simboliza o seu corpo e reparti-lo com o seu povo, com os crentes. Tomar o vinho que simboliza o seu sangue e distribuir com eles por meio de graça. Então todas as vezes que você comer o pão e beber o vinho, todas as vezes que participarmos da mesa da comunhão, lembre que você está trazendo à memória o sacrifício do Deus vivo. Ele que está sentado ao trono da graça de Deus, Ele que haverá de vir, Ele que intercede por nós, Ele que voltará, Ele que espera encontrar uma igreja santa. E eu quero concluir mostrando que a ceia do Senhor, nós sabemos que ela proclama exatamente a morte de Cristo. Então todas as vezes que você comer o pão e beber o vinho, você se lembra que o Senhor morreu em seu lugar. Ela representa visualmente exatamente o que? A morte de Cristo pelo seu povo escolhido.
Quando se fala de predestinação, de eleitos, alguns não gostam muito desse ensino, a despeito de estar nas Escrituras. Nós aqui não queremos fazer uma preleção de igreja A, B ou doutrina, mas fala-se daqueles que Deus escolheu desde toda a eternidade. E foi por esses que ele morreu. Na oração sacerdotal em João 17, Jesus diz: Pai, eu não rogo por todos, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Eu os guardei em tua palavra. Eu não peço que os tires do mundo, mas que os guarde do mal. O Senhor, Ele intercede pela sua igreja, Ele conhece os seus. E eu e você precisamos viver uma vida que glorifique, exalte o nome do Senhor, reconhecendo a nossa limitação e fraqueza. Por meio da Santa Ceia, irmãos, a igreja deve testemunhar ao mundo a sua comunhão com o Cordeiro de Deus. Você é um discípulo de Jesus, você precisa ser identificado pelas marcas de Cristo. Nós temos, assim como dizem alguns, o DNA do Senhor, uma nova vida que foi transformada pelo poder da cruz, pelo poder do Evangelho. Mas aqueles que não creem na expiação substitutiva de Cristo, eles não podem, sob hipótese alguma, participar da mesa da comunhão. Por isso que o texto chama para um autoexame. Por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue de Jesus, como diz o texto. A ceia do Senhor tem como propósito edificar o povo espiritual, o povo do pacto, da aliança de Deus. O Senhor fez um pacto, uma aliança conosco. O nosso catecismo maior de Westminster, eu peguei uma nota de uma pergunta que ele tem lá e de algo que nos ensina. Os nossos catecismos são os nossos livros, os nossos símbolos de fé, o breve catecismo, o catecismo maior, a confissão de fé de Westminster, são chamados de símbolos de fé, são o nosso repositório de estudo bíblico. Na verdade, quando nós temos diante da confissão de fé, ela é um estudo das Escrituras, ela não tira nem acrescenta nada da Bíblia. O objetivo dos catecismos é exatamente poder extrair os temas importantes e poder ensinar a igreja. Então a confissão de fé é um estudo completo do qual os catecismos são perguntas e respostas. E é interessante perceber que no Catecismo Maior de Westminster ensina que aqueles que participam corretamente da ceia, eles confirmam a sua relação com Cristo, o nosso Salvador. É uma profissão de fé o que fazemos aqui. É uma pública profissão de fé confessarmos o nosso Senhor, porque todo aquele que se torna cristão, ele se torna um pequeno Cristo, um discípulo de Jesus. Por isso que Paulo diz que nós devemos ser imitadores dele como ele é de Cristo. Lembre-se que Paulo era um homem tão cheio de defeitos como qualquer um de nós. Você tem que dizer para os outros, para você mesmo, para o seu próximo, para o seu filho: eu sou imitador de Cristo. Como isso é pesado. Ser imitador de Cristo significa que eu preciso conhecê-lo, meu Senhor, e andar segundo os seus passos, não levianamente, não hipocritamente, porque o Senhor Jesus nunca cogitou fazer o mal com o próximo. Na verdade, quando nós entendemos e lemos as Escrituras, muitas vezes temos andado paradoxalmente acerca do Evangelho e da Palavra de Deus. Precisamos andar de conformidade com a verdade, e isso é um desafio para cada um de nós, a começar por mim, sermos semelhantes a Cristo. Então o catecismo mostra que aqueles que de fato participam da mesa, que confessaram a Jesus, eles confirmam a sua relação com Cristo, são renovados e fortalecidos por uma vida de gratidão e obediência a Deus. O que o Senhor espera de mim e de você é obediência à sua palavra, aos seus mandamentos, à sua lei. E eles também testificam e renovam seu amor e comunhão com os irmãos na fé. Quando nós participamos corretamente da ceia do Senhor, nós somos fortalecidos e edificados na relação com Deus e com os nossos irmãos. É um relacionamento vertical entre nós e Deus e um relacionamento horizontal. Essa é uma terminologia usada. Relacionamento horizontal é o que nós temos uns com os outros. Aquilo que muitas vezes você faz, ou você pensa, ou você age com o seu próximo, é assim que Deus vê a sua relação de rebeldia contra Ele. Se você analisar os 10 mandamentos que se encontra lá em Êxodo ou em Deuteronômio, capítulo 20 de Êxodo, capítulo 5 de Deuteronômio,
Se você observar e analisar os mandamentos, ele vai mostrar essa relação íntima com Deus, os primeiros 4 mandamentos, e os outros 6 mandamentos é um relacionamento com o próximo, com o seu irmão. Então, se nós quebramos qualquer dos mandamentos, os 4 primeiros ou os 6 últimos, estamos quebrando essa relação de fé, de obediência a Deus. Observe, examine os mandamentos. Observe que os mandamentos, na verdade, é um resumo de todo o propósito de Deus. E Jesus resumiu ainda mais. Se eu e você amarmos a Deus de todo o coração, de toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento e de toda a nossa força. E o segundo mandamento, se você conseguir, você não vai conseguir, mas se você amar o seu próximo como a si mesmo, estarás cumprindo toda a lei e os profetas. É exatamente isso, os 4 primeiros mandamentos: amar a Deus. E os 6 outros mandamentos: amar o seu próximo. Se você fizer isso, Jesus, de forma muito sábia e graciosa, ele ensina que nós estaremos cumprindo o propósito de Deus. Mas pastor, isso é impossível, não há alguém que possa cumprir. E de fato é impossível para mim e para você, mas não é impossível para Deus. Nós devemos buscar a Deus e suplicar a Ele ajuda e socorro do alto, para que vivamos uma vida que glorifique o seu nome. Todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor. Eu vou concluir, ainda tinha mais algumas coisas, mas o tempo já se aproxima, nós teremos o momento da comunhão, mas eu quero dizer para os irmãos que a ceia do Senhor aponta para a cruz, para o que Ele fez por mim e por você. A ceia do Senhor aponta para a presença espiritual de Cristo entre nós. Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E esse momento solene é um momento que você não pode fazer de qualquer forma, que você deve compreender o que significa participar da mesa da comunhão. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E é interessante compreender, e eu concluo aqui com as próprias palavras do apóstolo Paulo, quando ele diz no verso 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não pouco os que dormem. A palavra dorme aqui significa aqueles que já morreram. O seu corpo padeceu, o seu espírito volta a Deus. Não estamos aqui, esse texto não está falando nada sobre o sono da alma, ou a inconsciência, porque após a morte segue-se o juízo, estamos na presença com Deus. Mas aqui esse texto é muito claro, quando ele diz, eis a razão porque há entre nós muitos fracos e doentes, e não poucos que morrem, os que dormem. E ele diz no verso 31, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Que o Senhor Deus, irmãos, possa nos ajudar a compreender, a viver o Evangelho da comunhão, da unidade, do vínculo da paz. A igreja é do Senhor, nós somos apenas seus servos. E precisamos seguir a Cristo e os seus passos. Precisamos pedir a Deus que Ele nos ajude, que Ele fortaleça a sua igreja, que haja um reavivamento. Que Deus nos ajude, irmãos, que o Espírito Santo nos conduza. E eu quero dizer as palavras de Jesus lá em Apocalipse 22:7, eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guardar as palavras da profecia deste livro. Amém.